E aí, estamos aqui pro que der e vier. Hey, hey. Já tá gravando, é? Nossa, como você é. Deixa eu me ajeitar. Hoje você começa esse vídeo. Bem-vindos ao mais novo vídeo de hoje. É o primeiro deste ano, 2024. E vamos dar continuidade à nossa série Provérbios, que tínhamos parado em Provérbios 7. Para quem ainda não assistiu, dá um retorno, vê os vídeos anteriores, para a gente poder dar continuidade nesse estudo. Vamos descobrir juntos o que esse livro milenar pode nos estar ensinando ainda nos dias de hoje. E eu queria trazer uma perspectiva voltada um pouco para as mulheres. Então, separa a tua Bíblia. Vamos lá para Provérbios 8. Versículo 1. A sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em voz alta. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Eu quero também deixar claro que a versão que eu estou usando é a Nova Linguagem Atualizada. E que é interessante como aqui a gente tem a sabedoria ela personificada, como se de fato ela fosse uma pessoa e clamando, chamando nossa atenção para que nós, humanos, possamos ouvi-la. E isso ressalta muito a importância da mulher, que muitas vezes nossas vozes são caladas ou deixamos nos calar. Então, por que não dar a nossa voz ao mundo? Dar essa oportunidade de fazer realmente cumprir o papel que lá em Gênesis Deus nos designou de estar ao lado e ajudando os nossos companheiros. Versículo 5, vamos dar uma continuidade. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Dá uma pausa no versículo 9 aqui. Ela fala sobre a sabedoria, ela continua falando como se de fato fosse uma pessoa. E ela fala sobre coisas nobres e justas. E ela sugere, inclusive, puxando para a perspectiva da mulher, que nós, mulheres, trate tudo com a verdade. Justamente para puxar esses valores, enaltecer nossos valores femininos. Trazendo um pouco para o companheirismo, né? Eu ponho muito em prática esse princípio da verdade que traz aqui em Provérbios 8, inclusive em todos os meus relacionamentos, mas principalmente nos relacionamentos que eu tenho em casa, tanto com meu marido como minha filha. A verdade, ela é algo que a gente tem que estar, de fato, por mais que doa, ela tem que estar intrínseca em nosso dia a dia. Ela tem que estar enraizada como nossa fonte primordial. Porque a mentira, ela tem perna curta. Sem falar que o pai da mentira é o Satanás. Então, eu deixo a pergunta, de quem você quer ser filho? Vamos pro versículo 10. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Vou dar mais uma pausa aqui no versículo 11. A sabedoria, ela é muito mais valiosa do que qualquer joia rara. E isso é muito forte, inclusive em cursos que eu fiz com grandes mentores, grandes empresários aqui, e todos eles falam, se me tirar tudo que eu tenho hoje, financeiramente falando, materialmente falando, ele consegue reconstruir só devido ao conhecimento que ele tem. E isso serve
para nós no dia a dia. O porquê que eu montei esse canal? Eu tenho muita sede pelo estudo bíblico. Então, foi uma forma até de me estimular a estar estudando junto com você que está me assistindo, a estar te estimulando também, a estar tendo esse conhecimento que muitas vezes a gente acaba deixando para segundo plano, quando na verdade não podemos deixar para segundo plano, né? Deus tem que vir como prioridade em tudo em nossa vida. E consequentemente, o conhecimento ele traz muitas bênçãos junto dele. Versículo 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento e o discernimento. Nesses versículos, a sabedoria ela se apresenta como uma companheira da prudência. É como se fosse assim, uma indicação de harmonia entre o conhecimento e o discernimento. E, consequentemente, essa capacidade, nos traz essa capacidade de digerir o que é correto, qual a melhor decisão. Então, assim, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais prudente estaremos tendo mais prudência nas decisões, nos desafios que aparecerem em nossa vida. Versículo 13. O temor do Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. O meu conselho, meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. A sabedoria, finalizando o versículo 14, ela oferece mais do que simples conhecimento. A sabedoria, ela é uma fonte de conselhos sábios. Então, a partir do momento que você começa a tomar decisões sábias, com prudência, como vimos no versículo 13, nossos resultados começam a falar por nós. Não precisamos estar gritando o que fazemos ou o que falamos. É tanto que, muitas vezes, pelo menos acontece comigo, quando alguém chega perto de mim falando muita vantagem, eu fico meio que desconfiada. Eu gosto de ver pelos resultados que a pessoa traz. Pelos resultados que, de fato, concreto, ela tem para apresentar. Porque muitas vezes a fala sem a ação não tem resultado. Por exemplo, a própria fé. A fé sem ação é uma fé morta. Por mais que acreditemos em Deus e que Ele é possível fazer tudo por nós, nós temos que ter uma ação. Veja todos os homens ou até mulheres retratadas nas histórias bíblicas. Nenhum deles estava parado. Davi, por exemplo. O Davi, ele estava trabalhando com suas ovelhas, com as ovelhas de sua família, quando ele foi ungido. Então, esse é um exemplo de tantos outros que estavam servindo, oferecendo algum trabalho digno para poder receber a bênção. Versículo 15, vamos lá continuar? Por meu intermédio, os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também, por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Esse versículo 15 e 16, ele traz algo sobre a política, sobre nossos governantes. É primordial nós termos um certo cuidado com quem escolhemos para estar no comando do nosso país, da nossa cidade, seja lá do que for. Temos que ter essa preocupação se essa pessoa tem esse temor a Deus, tem essa preocupação em buscar conhecimento, em buscar sabedoria, em ser prudente. Por quê? Inclusive, nós temos que rezar por eles, para que eles tenham sabedoria. Por mais que hoje esteja no governo alguém que não simpatizamos, nós não podemos deixar de orar para que ele ou ela tome boas decisões. Afinal, é nosso futuro, o futuro de nossas futuras gerações que está em jogo na mão dos governantes atuais. Então, vale a pena pensarmos dessa forma. Vale a pena termos essa preocupação, essa sensibilidade para poder, até esse conhecimento e essa sabedoria sejam aplicadas socialmente, politicamente mesmo. Agora, o versículo 17. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Versículo 18. Comigo estão riquezas
e honra, prosperidade e justiça douradora. A sabedoria, ela oferece justiça e discernimento. Essas são características marcantes em um mundo onde a gente vive com tanta desigualdade. As mulheres, elas são incentivadas a buscar justiça. Nós devemos ser incentivadas a buscar justiça. Nós devemos buscar a equidade. Nós devemos ter essa preocupação, essa sensibilidade de que com a sabedoria, com esse discernimento, nós podemos conduzir tanto os nossos companheiros como os nossos filhos. Porque essa é uma das nossas funções, é orientarmos nossos familiares. E não só nossos familiares, né? Nós, humanos, eu brinco muito que o Instagram, ele é uma rede social, mas muitas vezes as pessoas esquecem e tratam o Instagram como um produto, né? Então, mas nós, humanos, queremos saber quem está por trás. É uma rede social, foi criada para socializar. Então, nós temos que ter essa sensibilidade, nós, principalmente mulheres, de tanto apoiar, principalmente nossos companheiros, nossos filhos, mas aquela amiga que está precisando de uma palavra, um parente, um amigo, de termos sabedoria de falar o que de fato eles precisam ouvir para o crescimento. Não o que eles querem ouvir, mas o que sim eles precisam ouvir. Versículo 19. Meu fruto é maior do que ouro, do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Concedo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Os frutos da sabedoria incluem riquezas duradouras e prósperas. Então, várias mulheres que buscam essa sabedoria podem estar desfrutando dessas realizações materiais. Se nós percebermos, pessoas que são hoje bem-sucedidas são pessoas sábias, que já passaram por dificuldade e que muitas vezes podem te ajudar a sair de determinada situação por experiência própria que eles tenham passado. E é interessante que, por mais que essa riqueza ela venha de forma instantânea, vamos supor, uma pessoa que ganhou na loteria, por exemplo. Quantas e quantas histórias nós já ouvimos de pessoas que simplesmente perdeu tudo em tão pouco tempo, porque não tinham a sabedoria de lidar com tanta riqueza e até lidar com pessoas, porque muitas vezes as pessoas se aproveitam da situação. Então, até isso, nós temos que ter o discernimento de escolher quem de fato tem que estar conosco, escolher quem de fato vai estar ao nosso lado. Versículo agora 22. Deixa eu tomar um golinho do meu café. Quer um pouquinho, Jean? Agradecendo ao Jean, meu companheiro de gravação, que sempre tá aqui me incentivando, né? Não falem do meu café na minha taça, por favor. Versículo 22. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de água, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Dá uma pausa nesse versículo 26. O versículo 26, ele traz um retorno do começo da Bíblia, de Gênesis, de que como o Senhor criou o mundo, criou tudo que temos acesso hoje através da sabedoria. Ela esteve conosco, ou pelo menos com ele, desde o princípio da criação. E dessa forma, quem também esteve no princípio da criação? A mulher. Ela é uma coparticipação na construção e sustentação da vida.
Seja no papel de mães, seja no papel de educadoras, seja no papel de líderes. Escolha o seu papel e cumpra ele aqui na Terra. Escolha o seu propósito e cumpra ele aqui na Terra. Todos nós viemos com um propósito. E nós, mulheres, fomos geradas, eu até brinco um pouco, porque nós viemos depois dos homens. E você sabe, né? A segunda vez que tentamos fazer algo, fica sempre melhor. Então, por isso que aguentamos tantas situações, tantos fardos, porque nós somos diferentes. As mulheres vão dominar o mundo, mas isso os homens não precisam saber agora. Versículo 27. Jean, você não escutou isso. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia era eu, o seu prazer, e me alegrava continuamente com sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. A sabedoria testemunha aqui, nesses versículos, a criação do mundo. E ela fica feliz com o resultado do que vê. Nós, mulheres, somos convidadas a reconhecer a beleza em suas diversas formas. Eu, por exemplo, comecei a admirar o mundo de outra forma depois que comecei a pedalar. Eu tive um acesso à natureza que eu nunca tinha experimentado. Ou pelo menos nunca tinha me interessado a experimentar. E incentivei minha filha não a pedalar, assim, propriamente dito, mas a admirar pequenas situações. Um nascer do sol, um pôr do sol, uma lua cheia. Porque o mundo é tão perfeito em tudo e não precisamos de muito para poder curtirmos esses momentos de felicidade com quem amamos. Não é verdade? Então, vamos dar continuidade. Onde eu parei? Isso. Vamos continuar agora no versículo 32. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Aqui a sabedoria chama mais uma vez a obediência. Aqui ela destaca a importância de nós mulheres agirmos com amor, com integridade, com justiça. Inclusive resistindo a pressões sociais, que por mais que desde 88, minha idade, que a Constituição de nosso país fala que homens e mulheres são iguais, nós ainda temos que trabalhar a mentalidade social. E isso não quer dizer que nós temos que ser iguais aos homens, mas cada um tem seu papel. Cada um tem seu agir, cada um tem sua função. É só descobrir e dialogar. Isso é o mais importante. Versículo 33. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor de Deus, o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. E finalizamos Provérbios 8. É bem forte esse final de Provérbios. Acredito que Salomão, quem o escreveu, estava muito reflexivo aqui. Porque aqueles que obedecem à sabedoria traz vida e favorece a bênção. Nós mulheres devemos sempre em constante buscar esse alimento diário. Eu até em um podcast que gravei, o último que gravei no ano passado, a gente fala sobre o estudo bíblico. Muitas vezes eu não consigo de manhã, que é o horário indicado, né? Quando a gente acorda, relaxa. Mas de manhã a minha rotina é um pouco mais pesada. Mas eu busco, pelo menos, após o almoço, por exemplo.
Que é um dia que a gente precisa, que é como se desse uma relaxada. Não sei se vocês estão entendendo. Pós-almoço, no meio do dia, aquela correria, resolvendo uma coisa, resolvendo outra. Mas quando chega no momento de ter um devocional, ler um versículo bíblico, hoje você não precisa de uma Bíblia física para ter acesso à palavra. Há vários aplicativos que facilitam isso. Vídeos no YouTube como esse meu, por exemplo, que vai ficar curto, eu acredito, porque a gente já finalizou Provérbios 8, para você ler, indo levar o filho na escola, indo a caminho do trabalho, ou até mesmo em uma viagem. Isso dá algum tipo de acesso, algum tipo de reflexão para termos diariamente com o Senhor. Isso tem me fortalecido de uma forma que não só a mim, vários relatos eu tenho de pessoas que têm esse acesso diário e tá tendo a sua vida transformada. Caso você tenha dúvida, faça o teste. Separe 21 dias do seu dia, para você ter a certeza de que você está caminhando com alguém que lhe ama acima de qualquer coisa. É uma sugestão aqui que eu estou deixando hoje. E para quem não assistiu, recomendo, volta aos vídeos anteriores, dá uma lida, deixa nos comentários alguma sugestão. Quem ficou comigo até agora, não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de compartilhar com alguém também, que já ajuda aqui no canal. E eu quero deixar essas reflexões no dia de hoje. E um grande abraço, até o próximo vídeo.